Olá! Hoje o nosso vídeo é sobre Jean Bodin. Quem foi Jean Bodin? Jean Bodin foi um francês, ele nasceu no ano de 1530 e ele nos traz a soberania como um eixo do poder. Ele defende a soberania, o poder do soberano. Um poder que regula e que controla. Ele formou-se em Direito na Universidade de Toulouse e seguiu carreira jurídica em Paris. A monarquia na França naquele momento estava em crise, estava tendo guerra civil, muita confusão, um momento político muito conturbado. Então, Jean Bodin, ele seguramente aconselhou o fortalecimento do poder real, do poder do soberano. Essa era a saída para o momento político da França naquele momento. O ano de 1576 se tornou um ano muito importante para Jean Bodin. E ele ganhou muita fama, notoriedade nesse ano com a publicação da sua obra, Os 6 Livros da República, que logo foi traduzido para vários idiomas e inclusive ele se tornou leitura obrigatória na Universidade de Cambridge. Porém, em português existe muita pouca coisa de Jean Bodin para nós podermos estudar, infelizmente. Muita pouca coisa de Jean Bodin está traduzida para o português. Bom, quando Bodin chega a Paris, o caos político já está instalado. Uma verdadeira guerra civil, como eu já falei. Católicos e protestantes estavam se atracando, se engalfinhando, guerreando. Eles estavam literalmente se matando. Isso ainda era resquícios da reforma protestante. O rei estava desesperado e o rei era incapaz de fazer reinar a paz nesse momento. A monarquia, nesse momento na França, a monarquia media forças com senhores feudais e com o papado. E a monarquia também enfrentava diversas resistências quanto à soberania da própria monarquia. Foi nesse cenário, então, conturbado, que Jean Bodin pretendeu transformar a França num Estado livre e forte. A noção de soberania para a história do pensamento político é essa que o Bodin nos traz. Ele a define como o poder absoluto e perpétuo. Poder absoluto porque não se sujeita a condições, não recebe ordens de ninguém e não se reporta a nenhum outro poder. O monarca é soberano porque ele só deve juramento a Deus, e de Deus o monarca recebe o cetro e o poder. Uma passagem de Bodin é o seguinte: só é absolutamente soberano quem não depende em nada de ninguém. Então, é um poder supremo, independente, uno, indivisível e que não pode ser nem fragmentado. O feudalismo teve sua importância econômica e política na França. Na perspectiva do direito privado, com a vassalagem, contratos agrários e regras sobre o casamento, por exemplo. E na perspectiva do direito público, na descentralização política, administrativa e jurisdicional. Pois bem, na seara do direito público, a França teve o feudalismo mais amplo e forte, porque o rei dependia da nobreza e era refém da própria nobreza na hora de partilhar as decisões políticas. Justamente em decisões, por exemplo, como fazer guerra ou paz, cobrar mais ou menos impostos, decisões econômicas, etc. O rei era refém da nobreza para decidir questões desse tipo. Ou seja, então, o poder político na França era partilhado. Bodin foi contundente contra esse sistema político. Ele queria concentrar todo o poder político na mão de um só. Por isso, ele sustentava que o rei era superior a todo mundo, independente do título de nobreza que a pessoa tivesse. E ele ainda foi além. Todos devem ajoelhar-se em frente ao rei, jurar-lhe obediência e beijar-lhe a mão. Forte, né, isso? Com essa doutrina, iniciou na França, obviamente com Jean Bodin e posteriormente em toda a Europa, um longo combate que conduziria a monarquia, pura e simplesmente monarquia, para a monarquia absoluta. Veja só a importância que o Bodin teve. Mas, nesse caso, a soberania tem limites? Sim. Mas não são jurídicos. Eles são limites morais, religiosos, econômicos e sociais. Por exemplo, o rei está sujeito aos seus deveres morais e religiosos. O rei só pode tratar do bem comum,
nunca de assuntos particulares. O rei está limitado pelos costumes internacionais. Há regras para a sucessão da coroa. E o rei tem que respeitar o pluralismo social. Porém, eu ressalto aqui, muito importante, se o rei violar algum desses limites, não há nenhuma consequência jurídica. Se o rei violar algum desses limites, ele não responde perante os homens. Baudin concorda com Marcílio de Pádua, onde o soberano presta contas apenas para Deus. Um fato interessante é que Jean Baudin jurou a si próprio ultrapassar a qualidade de Aristóteles. Para tanto, Baudin critica Aristóteles no que diz respeito às formas de governo. Aristóteles defendia, como eu já até disse no vídeo de Aristóteles, ele defendia que existem 3 formas justas de governo: monarquia, aristocracia e república. Segundo Baudin, não se deve confundir formas de Estado com formas de governo. Importante também isso. Analisando então especificamente a monarquia, que é a forma de Estado preferida de Baudin. A monarquia pode ser de 3 maneiras diferentes: modo senhorial, modo real e modo tirânico. Ele condenava a tirania, então a tirania não vem nem ao caso aqui. Ou seja, então, na monarquia senhorial, o rei é senhor das pessoas e dos bens dos súditos. A monarquia real, que é uma revolução da primeira, obedece às leis naturais e permite a propriedade privada. Há harmonia, porém, ela tem que se associar a um Estado aristocrático ou a um Estado popular. Desse modo, na monarquia aristocrática, o rei só concede benefícios aos nobres. Por outro lado, na monarquia popular, o rei reparte as recompensas igualmente entre todos, sem levar em consideração a nobreza, a riqueza ou a virtude dos nobres, por exemplo. Mas qual dessas monarquias é a melhor? Baudin prefere seguir na linha de São Tomás de Aquino e defender um regime misto. A monarquia real é a mais excelente, mas ela deve ser temperada. Ele usa essa palavra, temperada. Temperado pelo governo aristocrático e pelo governo popular. A monarquia deve ser simples. O governo é que tem que ser temperado e composto. No caso, o governo tem que ser misto. A monarquia da época, portanto, ela era muito senhorial e nada popular. Jean Baudin, nesse momento, já concordando com Aristóteles, defendia que deveria se unir os ricos e os pobres. Vejam só, o rei sábio deve preferir o rico para tarefas que deem honra e preferir os pobres nos cargos públicos, que dão mais proveito do que honra. Porque, nesse caso, ambos ficariam contentes, porque o rico busca a honra e o pobre busca o proveito. O único modo de unir ricos e pobres consiste em atribuir os ofícios a quem merece. Desse modo, haverá harmonia entre os súditos e destes para com o soberano. E por fim, o Baudin se rende a Aristóteles sobre o papel fundamental das classes médias. Ele remata o seguinte: a república compõe-se de homens bons e maus, ricos e pobres, todos unidos por um meio termo. E seja como for, sempre o bem é maior que o mal. Sempre a concórdia predomina sobre a discórdia. O rei, então, ele tem papel predominante para ressaltar que todos sintam que maior é o que os une do que o que os separa. Essa obra de Jean Baudin, Os 6 Livros da República, é uma obra maravilhosa. E ela foi muito influente tanto na França quanto na Europa. Com toda certeza, Jean Baudin, Maquiavel e Thomas Hobbes foram os grandes construtores do Estado moderno do século XVI. Não há como negar que Baudin ele seguia essa linha absolutista, tanto na organização do Estado, onde não deveria haver separação dos poderes, e o rei concentrava todos os poderes, legislativo, executivo e o judiciário, quanto os direitos individuais, onde não haveria garantias judiciais de defesa dos súditos contra os atos ilegais do rei. E para finalizar o nosso vídeo, não se pode dizer, contudo, que Jean Baudin inventou o absolutismo. Não. Jean Baudin deu ao absolutismo a base teórica que faltava. Até porque quem elevou o absolutismo ao mais alto grau foi Luís XV.
cujo pensamento nos remete àquela máxima. L'état c'est moi, o Estado sou eu, com Luís XV. Então, Baudin teorizou a monarquia absoluta e antifeudal. Caracterizando Baudin, então, no caso, é isso. Ok? Esse foi o vídeo de Jean Baudin. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Agradeço vocês terem assistido. Por favor, se inscreva no nosso canal caso ainda não tenha se inscrito. Curta o nosso vídeo caso você tenha gostado. Passe lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.